Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Elas Podem, um espaço de diálogo e convergência, de muita experiência para elas, com elas e por elas. Eu recebo hoje, com muita honra, pessoas incríveis no nosso primeiro episódio. Um episódio que foi pensado com muito carinho a partir do tema Carreira e Desenvolvimento Pessoal. Eu sou Patrícia Quitero, publicitária, professora universitária, doutora em arte e cultura visual e desenvolvo meus estudos a partir do público feminino. Então, eu estudo as mulheres. Então, a gente não podia falar de outra coisa, né, gente? E gosto de trabalhar com arquétipos, rótulos, estereótipos. Essa é a minha missão. E a missão do Elas Podem é, juntamente com todas essas mulheres, unir forças para cada vez mais falarmos do poder da mulher no mercado de trabalho, na educação, na cultura, enfim, em todos os espaços. Afinal de contas, ela pode estar aonde quiser, não é verdade? E junto comigo, eu tenho o prazer de dividir, e na verdade não só dividir, mas multiplicar conhecimento com uma expoente da geração Z, maravilhosa, estudante de jornalismo, minha parceira, Giovana Lissa. Eu queria que você se apresentasse, é um prazer dividir essa mesa com uma pessoa tão linda como você. Muito obrigada, Patrícia. Eu fico até emocionada. Como você disse, meu nome é Giovana Lissa, eu estou me formando, o meu último ano está sendo incrível. Tive a oportunidade de trabalhar com a Patrícia na Praxis e a gente está crescendo muito. Eu tenho sempre a oportunidade de aprender, entendo esse espaço que a gente está aqui agora também como oportunidade de aprender com essas mulheres que vão me ensinar tantas coisas que eu vou poder compartilhar e ter liberdade. E uma coisa que faz muito sentido, como a Patrícia disse, de missão, eu cresci dentro de um salão de beleza. Minha vida é cheia de tias e avós postiças. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu não sei como não estar inserida no universo feminino e falar da importância de ser mulher hoje. Então, estou muito feliz. E esse é o nosso primeiro episódio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E vamos falar sobre carreira e desenvolvimento pessoal com convidadas maravilhosas, não é, Patrícia? É verdade. E antes de chamar as nossas convidadas maravilhosas, eu queria tecer um agradecimento à Praxis Hub, Comunicação 360, que nos apoia culturalmente nesse projeto. Então, vamos lá. Bom, vamos começar então. Eu quero começar chamando Amanda Rocha. A Amanda possui mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas e recursos humanos, é graduada em psicologia pela USP, possui várias graduações, né, e pós-graduações na USP, é especialista em negócios internacionais pela Dom Cabral, no campo acadêmico também é professora, né, foi professora da Unialfa, está atualmente no Grupo Bandeirantes, faz parte do Grupo Bandeirantes, e eu queria muito agradecer a oportunidade de estar mais uma vez, né, estarmos mais uma vez juntas para falar de um tema tão especial que é a mulher no mercado de trabalho. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, o nosso grande objetivo aqui. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada a você, Patrícia. Uma honra estar aqui junto contigo, nesse projeto que é tão encantador, Elas Podem, e tendo a oportunidade de falar desse tema que a gente gosta tanto, né? Estimular as mulheres para o autodesenvolvimento, para o crescimento dentro do mercado de trabalho. Um privilégio. Muito obrigada, viu, pelo São convite. mais de 30 anos de carreira, não é isso? Mais de 30 anos de carreira, com empresas como Coca-Cola, Gerdau, e você é consultora, empresária, coautora de 2 livros maravilhosos, que é o Impulsionadores de Carreira e Inteligência Emocional, não é isso? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E quem mais que a gente tem aqui, Giovana? Me conta! É uma energia maravilhosa da nossa segunda convidada,
que também é formada em letras, formada em pedagogia e atualmente ela é empresária. E dentro do ramo da moda. Além dela empreender, ela ajuda outras mulheres a também começar a desenvolver suas carreiras. Isso é fantástico. Ela começou no ramo da moda, construiu do zero sua carreira e hoje é reconhecida, tendo mais de 135 mil seguidores nas redes, vestindo looks e acessórios, um acessório especial que a gente já vai abrir para vocês, para as famosas. E ela fala e ela vende chapéus. A incrível Merope Papadelis. Seja Oi, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeada, né? O primeiro programa, né? Fico muito feliz. E se tratando de mulheres, então, né? Eu fico muito, assim, contente com tudo que vocês têm. Eu acompanho, né, a carreira de vocês duas, com tudo que vocês têm plantado para poder colher bons frutos daqui a uns anos. Coisa maravilhosa. Maravilhosa, né? E você tá com sucesso total, né? Eu tô sabendo que você tem muitos chapéus aí nesse carnaval. Eu quero que você fale tudo sobre a sua trajetória, que é uma trajetória, uma jornada linda, né? E de onde você veio e para onde nós estamos chegando agora, né? Eu vou tentar não chorar. Mas não tem problema, somos todas emocionadas. É isso. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Eu queria começar dizendo um pouquinho sobre o que é, né, qual é a proposta, de onde surgiu, né, e por que surgiu esse projeto, né? Eu acho que o Elas Podem, ele surgiu como um espaço de diálogo feminino, um espaço necessário, né? Um podcast, como eu falei, ele é de mulher, para mulher, com mulheres, e a ideia é mostrar a força feminina, né? E eu gostaria muito de saber, como o tema hoje é carreira e trajetória, eu gostaria de iniciar perguntando para Amanda um pouquinho sobre a sua trajetória na área de gestão de pessoas, né? E o que te motivou a se tornar uma líder de grandes empresas. Patrícia, você estava comentando a respeito do objetivo do podcast, eu estava fazendo aqui um overview na minha cabeça, quanto que é importante, né? Mulheres empoderando outras mulheres, mulheres dando oportunidade para outras mulheres. Em gestão de pessoas, eu comecei numa escola de educação infantil, contar aí o bastidor que meu pai entendia que mulheres não deveriam nem precisavam trabalhar. Então, a primeira vez que eu fui para o mercado de trabalho foi trabalhar numa escola de educação infantil, escondida do meu pai, depois ali do colégio, inclusive, pode contar cenas assim. Claro, aqui pode tudo. Meu pai entendeu que tinha alguma coisa errada acontecendo comigo e me perguntou se eu estava usando drogas, porque eu estava demorando muito para chegar de volta em casa, onde eu estava e o que eu estava fazendo. Eu falava, não, estou com os amigos, né, não podia trabalhar, então estou com os amigos, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, até que um belo dia ele resolveu me seguir e entender um pouquinho o que eu estava fazendo, descobriu que eu estava trabalhando. Com o apoio da minha mãe, eu pude permanecer trabalhando e dentro dessa escola, que foi a minha primeira oportunidade profissional, uma mulher maravilhosa me falou, olha, você não pode ficar fazendo esse trabalho, então você tem que começar a pensar o que você vai fazer na faculdade. E eu queria te dizer que existe um campo muito interessante, que é o de consultoria em recursos humanos. Me pareceu interessante, né? E ela foi me contando um pouco sobre esse trabalho de cuidado com gente dentro das organizações, de empresas que prestavam esse tipo de serviço. E aí eu fui crescendo nessa escola, né? Comecei a estudar também. Ela foi me dando mais oportunidade. E Isso até era que chegou cidade? São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Minha vida foi, meu início de carreira foi em São Paulo. E ela falou, olha, tem uma consultoria muito legal, é uma oportunidade de você começar, né? Você já está na faculdade, consultoria, você vai conhecer várias empresas, várias realidades, diversos portes, é um caminho. E aí eu ingressei na minha primeira consultoria de recursos humanos, o nome era um nome também que eu adoro lembrar, Você Tem Valor. Então a gente está falando de mulheres, né? Mulheres têm valor. E nem sempre elas estão em ambientes que permitem elas perceberem isso. Então é importante, às vezes, olhar no espelho e falar, você tem valor, né? Aí comecei na Você Tem Valor, essa consultoria me oportunizou aprender
tudo e está em contato com empresas bastante interessantes, como Maurício de Souza, Riachuelo, Gerdau, né? Várias empresas interessantes. Aí, a partir daí, fui para uma outra consultoria de RH e obtive a minha primeira gerência. E aí veio uma oportunidade também que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Eu vi um anúncio no jornal, gerente de qualidade. Falei, opa, gerente de qualidade, pode ser que eles precisem de alguém, um analista, né? E fui para esse processo seletivo, e nesse processo seletivo tinham várias pessoas com muito mais experiência que eu, mas o seu José Della Volpe olhou para mim e falou assim, olha, brilho nos olhos e vontade que nem você, não tem ninguém nesse processo, então a oportunidade vai para você, embora você não tenha experiência como gestora. E aí foi uma trajetória assim maravilhosa, foi a minha primeira oportunidade. A Della Volpe prestava serviço dentro do sistema Coca-Cola para o que hoje é Andina, na época era Rio de Janeiro Refrescos, e aí eu fiz contato com muita gente bacana, que ao longo da minha carreira também foi me dando oportunidade, acabei tendo oportunidade, além da gerência da qualidade, assumir com 23 anos a gerência de recursos humanos, e daí foram as oportunidades de gestão de recursos humanos em diversas empresas. Hoje eu sou gerente corporativo de recursos humanos dentro do Grupo José Alves, que tem aí diversas empresas em diversos pilares, né? Farmacêutico, bebidas, enfim. Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória. E que é uma referência, né? Então, é importante, né? Eu estive durante muito tempo lá dentro do grupo e realmente a gente sabe a seriedade, né? Com que as coisas ocorrem lá, principalmente na área de gerência de recursos humanos, né? A gente sabe a importância que essa empresa dá para as pessoas, né? E isso é um grande diferencial, né? Fico feliz. E, Patrícia, acho que o compartilhar aqui e focar nesse início é que às vezes a gente acha que a gente não pode, né? A gente não pode porque alguém não deu a permissão. No meu caso, era o meu pai dizendo que, olha, não pode trabalhar, não deve trabalhar. Era o primeiro não pode que eu acho que foi vencido. E eu acho que o segundo não pode é que tinha uma série de outras pessoas muito mais qualificadas do que eu, mas o poder, ele não foi... Você pode, ele não foi dado por uma titulação ou por uma experiência, mas foi pela energia, foi pelo brilho nos olhos, né? E a gente sabe aqui que a gente não é melhor do que ninguém. Tem um monte de gente ouvindo e entendendo um pouco dos nossos contextos. Então, se de repente você está assistindo, pensando, será que eu posso? Acredita que você pode. Com certeza, né? A vontade de dar certo, muitas vezes, é o que nos move. Recentemente eu escutei um professor falando, você tem vida nos olhos, e isso é o que mais importa para fazer alguma coisa. E dentro desse bate-papo, dessa trajetória, eu descobri uma coisa interessante. A Merope também é paulista, e eu queria saber como a sua trajetória te trouxe para Goiânia, e como você chegou nesse mercado que é tão goiano, que é o sertanejo, que são os chapéus. E claro, também não só se resume a isso, mas eu quero saber também muito da sua história, de como foi para você se formar e decidir entrar na moda e agora nichar para vender chapéus incríveis como esse. Bom, eu falo que a pessoa, quando ela nasce para brilhar, né? Não adianta, igual ela falou aqui, que ela começou desde pequenininha. Então, lá na minha cidade, Bitinga, que a gente fala Bitinga, interior de São Paulo, capital nacional do bordado, eu já comecei aí com meus 10 anos, querendo meu dinheiro e desvirando fronha, que lá é a capital nacional do bordado, então eu desvirava fronha nas fábricas e tinha meu dinheirinho. E aí meu pai resolveu mudar para Goiás, porque meu pai era caminhoneiro, e aí as cargas de Goiás para o Nordeste estavam melhor, e ele não estava indo para casa. Então ele falou para minha mãe, vamos mudar para Goiás, porque aí eu venho mais em casa, né? Não tô vendo as crianças. E a gente mudou para Goiás, trabalhei no transporte alternativo, aquela época que tinha aquelas vans, eu descia no ponto de ônibus ali na Tamandaré e falava assim, bora gente, faz Salville, entra aqui, todo mundo tem vaga para todo mundo. Descia lá, menina de 17 anos fazendo isso. E comecei a estudar e sempre eu tive aquele gosto por criança, né? Falei, gente, eu vou fazer letras, que é o que eu gosto. Normalmente é assim, faculdade, ou você faz o que você gosta, ou você faz o que o pai gosta, né? E como meu pai vivia nas estradas, então fui fazer letras. E fui me apaixonando por sala de aula. E lecionei no Agostiniano, no Marista.
colégio público, colégio particular, vi duas realidades totalmente diferentes, né? É triste de se ver. Hoje em dia, eu estou feliz, né, com a educação aqui, pelo menos no estado de Goiás, tem melhorado muito. Você vai cortando porque eu tenho asma, então... Vai. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar no Jaime Câmara, no OPEC Jornal, e lá no primeiro dia que eu fui trabalhar, eu descobri que eu tava grávida. E aí eu fui sincera com eles. Eu falei, olha, eu tô grávida, se vocês quiserem me mandar embora, vocês podem me mandar, mas eu tô sendo sincera com vocês. Eles, não, só porque você foi muito sincera, você vai ficar aqui. Ai, que maravilha. Graças E a Deus. aí, o que aconteceu? Eu lecionando, não tava feliz com o salário, que vocês já sabem, né? Fui na 44, comprei 50 blusinhas e coloquei no porta-malas do meu carro. Vendi 50 blusinhas no mesmo dia. Foi Outro dia eu tudo. peguei mais 50 blusinhas, meu marido falou, calma, quem já comprou de você não vai comprar de novo, então você vai com calma. Aí as outras 50 blusinhas eu não vendi. Aí o que eu fiz? Fui pros interior vender, porque as minhas amigas já tinham comprado. Deixei meus filhos com a minha mãe, pequenininho, fui lá pra Goiatuba vender. Chegou lá, uma amiga do meu marido morava lá, ela me deu abrigo, pra eu não ter que gastar com o hotel. Eu lembro que eu abri o porta-mala do carro na frente das prefeituras e o pessoal, as funcionárias, vinham comprar. E eu com a minha maquininha de cartão, porque todo mundo falava que não era pra vender fiado. Arrasou. E seguiu o conselho? Segui o conselho. Ainda bem. E aí, do nada, eu vendendo, porque o que eu fazia? Eu postava, eu tirava foto, eu comprava e eu entregava. Pra tudo economizar, porque até os R$ 15 do motoboy eu queria economizar. E aí, do nada, Andressa Suíta, a esposa do Gustavo Lima, me pediu uma roupa. Ela me pediu uma roupa, eu falei, não vou cobrar de você, não, vou mandar pra você. Não precisa postar também, não. E ela foi e postou. Na hora que ela postou, veio mais de 1000 pedidos no WhatsApp de gente querendo comprar a roupa que ela estava vestida. Eu já liguei no meu fornecedor em São Paulo, meu marido trabalha nessa área, já colocou as roupas tudo no site, o pessoal já direcionar do WhatsApp pro site, que é mais rápido a compra, né? E aí meu marido falou, olha, a gente não dá mais conta, o que a gente vai fazer? Eu falei, tem que montar uma loja, né? Ele falou, olha, aqui no prédio que eu trabalho, que é onde é a minha loja hoje, surgiu uma sala para alugar. Você não quer uma sala, não? Eu falei, eu quero. Ele falou, então, a gente aluga a sala e você coloca 2 araras de feira dentro da sala. Eu falei, não, eu quero uma sala bonita. Eu sou aquela pobre com espírito de rico. Mas vem primeiro com os olhos, né? Aí ele falou assim, não, mas a gente vai colocar arara de feira. Eu falei, não quero arara de feira, eu quero coisa bonita. E aí a gente colocou a arara de feira só para começar. E aí eu fui vendendo, contratei a arquiteta. E pra gente, né, que veio assim de baixo, o arquiteto é coisa de rico, né? Aí, Merope, deixa eu te cortar um pouquinho, eu queria que você enfatizasse, que eu acho que é importante, até para as pessoas, para as mulheres entenderem, você acabou fortalecendo a sua marca empresarial junto com a sua marca pessoal. Você disse que postava, isso. e isso acabou fortalecendo, que acabou virando uma marca sua, né? Então, a Isso. sua loja já tem o seu nome, que é Merope Papadelis. Quando eu comecei, o nome era Azul Royal. Aí todo mundo, coloca seu nome, Merope. Eu, nossa, gente, eu acho meu nome feio, nossa. Tão impactante. E aí todo mundo coloca. Eu falei Não assim, tem gente, outra no Brasil, achei ótimo. eu falei assim, gente, eu vou colocar meu nome. Aí foi a hora que eu mudei, né? E coloquei meu nome. E aí eu postava, eu na periferia, entregando roupa, e eu postava no Alphaville. Então, as clientes da Alphaville já falavam assim, ó, você já entra, não precisa nem tocar o interfone, a gente vai liberar na portaria e você já entra. Então, eu já entrava na casa, né, das madames e vendia, mostrava as roupas para elas. Então, acho que as pessoas foi gostando disso, de mostrar que eu não tinha frescura e não fazia distinção de pessoas, né? Tanto é que tem um vídeo meu no YouTube, eu bem na cliente, lá na periferia, no terrão mesmo, levando roupa para ela na minha malinha. Então, acho que as pessoas gostam disso, da realidade, né? Essa realidade, ela é importante nos dias de hoje, né, Amanda? Eu entendo que essa questão da propaganda, né, de achar que tudo é perfeito, isso já caiu por terra, né? Então, quanto mais original, quanto mais verdadeiro, né, for o storytelling, né, essa história de vida, e o que eu presencio e posso e que eu acompanho é que realmente a Merope ela faz isso assim de uma forma muito verdadeira, ela é muito muito simples, né? E é dentro dessa simplicidade que ela consegue alcançar desde a classe A até a classe
Mas de vez em quando eu tenho meu marido que me dá uns toques. Ele falou pra mim, ó, a Merope, aquela Merope lá tá morrendo. Eu não quero aquela Merope mais, não. Eu quero aquela Merope que você é quem é você. E aí, porque eu comecei a fazer comparação. Hoje em dia, né, aquele negócio de internet, aquela coisa de tudo é lindo no Instagram. Então eu comecei a me comparar. Nossa, fulana tem um corpo perfeito e eu tenho 3 filhos, não dá pra me tirar foto com as roupas, eu tenho que fazer uma plástica. E meu marido falou: "Não, eu não quero essa Merope não. Eu quero a Merope de verdade, a Merope que vai pra academia tentar emagrecer. Não é a Merope que vai ficar comparando, vai ficar fazendo Photoshop demais no corpo e mostrar que ela não é. Tanto é, gente, que quando eu posto as modelos que as fábricas mandam as fotos prontas, não vende. Porque as pessoas querem identificação, né? E a E aí, mulher quando do eu corpo posto real. eu, vende muito isso. mais. No marketing a gente estuda isso, né? Eles querem ver você vestindo, né? É a sua identidade, a identidade Merope nas roupas. Não, e tanto é que quando eu montei a loja, né, que a loja estava pronta, não é fácil, gente, uma loja num prédio comercial, o seu marketing tem que ser muito forte. As pessoas me perguntam, quanto que você paga de tráfego pago? Eu não pago tráfego pago, é tudo orgânico mesmo, porque é a realidade. E aí, do nada, eu fui pra Caldas Novas, tinha 2 meninas lá com chapéu pink, nem era época de Ana Castela, eu falei, deixa eu tirar foto com esse chapéu. Eu e minha amiga, eu postei, minhas clientes, eu quero esse chapéu. As pessoas já compravam roupa, lindo o chapéu. Descobri o fornecedor, comecei a vender. E aí eu fui para portas dos shows vender chapéu. Aí eu lembro que eu fui na porta do show do Gustavo Lima vender. E no ano que eu vendi, né, eu fiz o vídeo. E no ano seguinte, o Gustavo Lima me chamou para ir como convidada. Então acho que as pessoas gostam disso, né? Ver que um ano você tava lá fora vendendo, né, como cambista mesmo ali. E no outro ano você vai como convidada. Então acho que as pessoas gostam de acompanhar, tipo assim, A trajetória. ela venceu, né? A trajetória. E teve ousadia para começar. E se encaminhou. E isso é muito importante, né? Eu queria que a Amanda falasse um pouquinho sobre as principais competências, né, nesse mercado de trabalho da mulher, né? A ousadia, a força. Eu queria que você me ajudasse nisso, porque teremos muitas mulheres que precisam se espelhar para poder vencer, né? Patrícia, sabe que eu estava ouvindo a Merope falando e eu estava pensando no quanto é poderoso a gente ser a gente, né? Esse é seu superpoder, ser quem você é. Eu acho que a primeira coisa que uma mulher que está querendo vencer no mercado de trabalho precisa focar é no autoconhecimento, é no autodesenvolvimento, é na autovalorização e confiança. Porque confiança tem cheiro, né? Então, você está contando de toda a sua trajetória, tenho certeza que não foi, de fato, fácil, mas foi confiar em você, que você podia, essa ousadia que foi abrindo portas para você. A gente tem, no mercado de trabalho, a gente tem um programa muito bacana na Coca-Cola de valorização das mulheres, para que elas possam crescer dentro da empresa, e conversando com essas mulheres nos cafés de carreira, muitas delas diziam que elas não tinham se aventurado a ir para uma faculdade, porque elas entendiam que não era para elas. Então, talvez os livros, as orientações não digam que a primeira coisa que a gente precisa não é nenhuma competência sofisticada, mas é você acreditar naquilo que você quer, que você pode, que você tem o seu superpoder, que a sua marca, aquilo que você carrega como características fortes, só você pode imprimir no mercado de trabalho, na área que você quer atuar. Eu sou muito fã do Mandela e tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho da vida dele na África do Sul, os lugares que ele passou, o que ele construiu, né? É um líder que é referência para mim. E na cela dele tem uma frase que eu gosto muito, que à medida que a sua luz, você deixa a sua luz brilhar, você permite que a luz dos outros brilhe. Eu acho que você acreditar em você, investir em você, né? Eu acho que é a competência mais essencial para uma mulher poder vencer. Aí tem todas as outras que eu acho que não é especial para as mulheres, mas para todo profissional. Ser colaborativo, buscar a liderança de pessoas e recursos tecnológicos, porque cada vez mais a gente está num ambiente de trabalho que você lidera pessoas e recursos tecnológicos, né? Num evento outro dia, um
rapaz levantou na plateia e perguntou: quantos funcionários tem na sua empresa? Para um colega. Ele falou: olha, você quer saber pessoas ou tecnologia? Porque hoje eu trabalho com 200 pessoas, mas eu tenho 200 agentes tecnológicos trabalhando no meu negócio. Então, acho que é uma competência importante que as mulheres atentem, mas não é exclusivo para as mulheres, né? Como que eu faço gestão de pessoas e como eu faço gestão de recursos tecnológicos. Acho que é extremamente importante desenvolver habilidades de liderança. A gente ouve muito aquela coisa de a pessoa nasce líder. Ninguém nasce nada. Na minha opinião, as pessoas se desenvolvem para aquilo que elas querem, né? Onde eu tô, onde eu quero chegar, qual é o meu plano de desenvolvimento. Então, acho que essa questão da liderança também é uma questão que é bastante importante se você pensa numa carreira que é uma carreira vertical, se você pensa em ter seu próprio negócio e ser empreendedora, né? Então, acho que essa é uma competência bastante importante. Comunicação, clareza na comunicação. Já tem um exemplo aqui de uma empreendedora bem-sucedida, 2 empreendedoras também bem-sucedidas. Comunicação é vital. Ser claro na comunicação, acho que é uma competência imprescindível. Então, falamos de liderança, falamos de comunicação, falamos de gestão de pessoas e recursos tecnológicos. Eu diria que é importante ter o pensamento crítico. Você sempre vai ouvir coisas, ver coisas. A gente conversava nos bastidores, né, sobre esse caminho perfeito que ele não existe, né? Sempre tem altos e baixos na trajetória de qualquer um, mas você precisa ter pensamento crítico sobre isso e sobre tudo aquilo que você vê no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Acho que essas são algumas das competências, Patrícia. A gente sabe que não é fácil, né, adquirir essas competências. A gente trabalha bastante para isso, estuda muito, né, para desenvolver tudo isso. E a gente sabe que nem sempre o mercado reconhece, né? Então, é importante falar de dor também, né? De dores e de reconhecimento, né? O reconhecimento do trabalho feminino nem sempre está à altura, né, da mulher. Nem todas as empresas têm essa noção da importância. A gente sabe, né? A Meryl passou agora recentemente por uma gestação, né? A Pérola, querida, que tá lá, já está entre nós, já está com 2 meses, né? 5. 5? Ai, meu Deus, como o tempo passa rápido. 5 meses. Mas é isso, né? Teve que sair um pouquinho do mercado de trabalho, agora retornar. E às vezes eu me encontro, né, com ela. E ela fala, trago ela para o trabalho, ela vem comigo. Então, a gente sabe que não é fácil, né? E, diante disso, e eu acho que até a Merope falou um pouquinho, né, Giovana, acho que pode falar um pouco também, existe a famosa síndrome da impostora, né? De achar que você realmente, será que eu estou fazendo certo? Será que o caminho é esse? Nem todos acreditam em mim. E essa questão da síndrome da impostora acaba muitas vezes pegando na nossa sensibilidade, porque somos sensíveis, não é verdade, Giovana? Sim. Inclusive, eu acho uma ponte muito interessante, que é o livro da Amanda, O Poder da Persuasão. O Poder da Persuasão, não. O Poder da Autoconfiança e a Síndrome da Impostora, que é exato o oposto, né? De pensar que, às vezes, a construção histórica e social sobre as mulheres, como a Amanda relatou na sua vida, não, você não pode, não, você não vai estudar. A autoconfiança. Como ela é importante e quais elementos formam essa autoconfiança? São outras mulheres que nos impulsionam? É a educação que dá um pé no chão, uma firmeza para que a gente tenha medo, mas vá com medo mesmo? Então, queria saber um pouco nesse sentido. Como a autoconfiança vence a síndrome da impostora e quais são os elementos que podem construir a autoconfiança de uma mulher? Que podem dizer não a todos os rótulos que a gente encontra e ela falar, eu vou criar minha história, como a Merope fez, a partir de mim, com o que eu acredito, com a minha ousadia, com a minha autenticidade. Giovana, sabe que eu
Acredito, e tá tudo bem quem pensa diferente e acredita diferente, tá? Mas eu vou falar como Amanda acredita e como as pessoas que têm estado comigo pela jornada da vida nos ambientes das empresas pelas quais eu passei, na consultoria, no ambiente acadêmico, eu gosto de compartilhar essa crença. Eu chamo de lei do 1/3. Tudo que acontece na nossa vida tem 3 atores: você, o ambiente e o outro. Acontece que no ambiente você não tem ação, né? Então você fala, eu vou transformar a empresa, eu vou transformar. Não, você não vai conseguir controlar. Você pode buscar influenciar, mas você não tem controle. O outro, né? Então, ali na minha história, o controle do meu pai, ou dentro das empresas, o controle das lideranças, ou do empresário, você não vai controlar a ação nem do ambiente, nem do outro. Mas como é a lei do 1/3, você vai controlar a sua ação. Então, acho que toda mulher tem que focar no seu 1/3. Vou controlar o ambiente, vou controlar o outro? Não, mas eu vou controlar a minha ação frente a esse ambiente. Então, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar. É simples, né? Mas parece que conversando com as pessoas e levantando, tem sido tão difícil, às vezes, as pessoas estabelecerem o que você quer, né? Qual é o seu desejo de construção, o seu objetivo. Então, acho que a primeira coisa é a mulher identificar a parte dela, onde ela está, onde ela quer chegar, e tendo as ações em autoconhecimento, autodesenvolvimento, e esse autodesenvolvimento integral, né? Primeiro da relação dela com ela mesma, depois da relação com a mente, a relação com o corpo, a relação com as pessoas e com a espiritualidade. E investir nisso é a ação dela para o sucesso dela e o universo devolve. O universo devolve. Agora, sobre a lei da impostora, eu acho que a gente tem tanta coisa escrita, dita sobre, eu gosto de olhar um pouco para, se a gente comparar, né, olhar para como um homem pensa, uma mulher pensa. Harvard tem uma pesquisa que mostra que quando um homem, ele tá, não me lembro aqui o percentual bem preciso, tá, mas um homem preparado, menos de 50% para uma nova posição. Ele recebe o convite, então ele é um supervisor, recebe um convite para ser um diretor, um gerente. Ele está 50% pronto. Ele diz o que para esse convite? Sim. Uma mulher 80% preparada para a posição diz não, porque ela acha que ela não está totalmente preparada. Então, sobre a gente acreditar que é uma farsa, né? Acho que essa síndrome da impostora traz um pouco disso. Poxa, eu me preparei tanto, eu tenho tanta experiência e eu acho que eu sou vista como impostora, como não tão boa. Por que disso, né? Eu acho que esse trabalho de entender o porquê isso vem para você e o porquê que você tem que estar 100% pronta para dizer sim para uma oportunidade. É gostoso de sentir o friozinho na barriga, né? No Poder da Inteligência Emocional, eu escrevi sobre coragem, que é um tema que me fascina. Coragem e vaidade. Eu estou escrevendo sobre vaidade. Mais sobre coragem? Falaremos disso em seguida. Sobre coragem, tem um primeiro nível da coragem, que é você entender qual é o seu medo. Por que você tem medo? Certamente você teve medo de ir lá, bater na porta, você teve medo de se expor, você teve medo de deixar o seu trabalho, né, Merope? E eu não falei pra vocês, quando eu comecei a usar o chapéu, eu tinha a obrigação de ir nos lugares de chapéu. Eu não queria ir, meu marido falava, você vai. Chegava lá, todo mundo, eu tinha que ter muita coragem, porque todo mundo ficava cutucando e rindo de mim. Lindo isso. Hoje a gente tá numa fase que tá todo mundo usando. Mas você imagina você chegar num lugar no Rio de Janeiro, não tem ninguém de chapéu, você tem que entrar lá de chapéu. É a coragem. E aí você entendeu o que impediria você, né? Então você está colocando que eu acho que é um dos maiores medos que as pessoas têm, é o medo do julgamento do outro, é o medo de pensar, não pertencer, não ser querido, não ser acolhido, né? Então acho que a primeira coisa dentro desse caminho para você ter coragem, para você vencer a síndrome da impostora, é que você tenha autoconhecimento e você entenda. Você tem medo, você está com medo, mas você está com medo do quê? Né? Você está num ambiente totalmente masculino, gostaria de dar a sua opinião, não dá. Por quê?
que te impediu? Qual foi a barreira? Qual foi, né? Eu tô com medo do que vão falar de mim, como vão me avaliar, como vão me rotular. E de repente olhar para esse medo também e desafiá-lo no sentido, tá bom, mas por que é tão importante a opinião dessas pessoas sobre isso? A validação delas, né? Eu acho que buscar, então, acho que esse primeiro nível de coragem, Giovana, está muito ligado com eu conhecer quais são os meus medos para eu poder superar os meus medos. E aí tem outros níveis de coragem que a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa. Isso aí é tão interessante, né? Porque eu acho que a palavra mesmo, assim, se a gente for fazer um balanço, eu acho que a palavra mesmo do episódio é coragem, é ter coragem, é acreditar. E o protagonismo é todo nosso, né? É todo da pessoa. Se ela não acredita no seu potencial, por que o outro irá acreditar, né? E isso é muito importante, a gente evitar essa síndrome da impostura, porque afinal de contas a gente se prepara muito, a gente se cobra muito, o mercado nos cobra, mas a mulher ela se cobra ainda mais do que o mercado. Porque temos que fazer toda a diferença, né? Se tem duas pessoas, se tem um homem e uma mulher na mesma posição, a mulher tem que mostrar muito mais competência, muito mais garra. E vamos ser bem sinceros, né? Eu acho que a gente tem um sexto sentido, né? Eu falo que a mulher, ela tem um sexto sentido maravilhoso. Ela consegue captar aquilo que muitas vezes passa desapercebido pelo homem, que às vezes é um gestor. Eu já tive em vários momentos de processo em que o meu próprio gestor superior não prestou atenção em alguma coisa e a gente é a mulher que está lá e fala, olha, presta atenção nesse detalhe. Pente fino. Pente fino, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, realmente, esse sexto sentido feminino, né? E é importante, né? Propriocepção, né, Patrícia? Que é essa habilidade que as mulheres, até por essa natureza do ser mãe, do gerir, a natureza traz. É esse sexto sentido de fato, né? Que a ciência fala o que é. Você tem os 5 sentidos, mas as mulheres desenvolvem essa propriocepção, que é o sexto sentido, que une rapidamente a percepção de todos os outros sentidos. E é uma fortaleza que, às vezes, se a mulher ela não está corajosa, determinada, ela vai deixar passar. Agora, Patrícia, eu fico me perguntando, eu não sei se a Menop também já pensou sobre isso, por que essa exigência das mulheres serem tão perfeitas? Porque no mundo real, será que é possível conhecer tudo sobre alguma coisa, ter toda a experiência, nunca falhar? Por que essa carga do não poder errar, do não poder falhar, do ter que ser perfeito, né? Talvez a gente abraçar, a gente falou das competências lá, estou construindo aqui com vocês, estou pensando o seguinte, talvez a gente tivesse que construir uma competência que é lide bem com a imperfeição. Tá tudo bem ser imperfeito, né? Exato. Não, e vocês estão falando isso, eu tô me vendo nesse cenário, porque eu tô vivendo isso hoje. Eu me cobro muito, porque como eu tô 3 filhos, né? E eles estão adolescentes. Então, eu me sinto obrigação de todo dia almoçar e jantar todo mundo na mesa, né? Porque hoje em dia se perdeu isso, né? Com essa correria do dia a dia. Então, como eles estão adolescentes, eu me sinto nisso. Então, tem que ser tudo perfeito. Eu vou sair de manhã para trabalhar com eles no carro e meu marido e a neném. As coisas já tem que estar prontas, eu que arrumo, né? E na hora do almoço eu que ligo para minha mãe já falar o que a minha mãe fazia de almoço. E aí eu já penso, a neném já tem que dormir para já voltar para a loja com os meninos, que os meninos já vai para a loja comigo para trabalhar. Então é tudo minha cabeça que funciona. Eu fico olhando assim, meu marido não pensa nada disso. Fica lá. Aí esse dia eu fiquei falando assim, gente, minha vontade aí, meu irmão mora lá em Londres, eu quero ir pra Londres, ficar um mês lá, ver como que eles vão se virar sem eu O aqui. que aconteceria? Aí sabe o que eles olham pra minha cara e falam? Ixi, vai estar maravilhoso. Porque eles não vão fazer nada e tá tudo bem. Mas a gente está falando de Dia das Mulheres aí, como é difícil também, né? Esse lugar de ser mulher e ter que ser super mulher, então tem que ser linda, maravilhosa, corpo perfeito, mente plena,
né? Relações sociais muito bem alimentadas, espiritualidade em dia. E aí você tem que cumprir também mãe perfeita, Perfeito. que educa os filhos, né? O quanto que talvez essa carga, né? E essa culpa que a mulher acaba. Alguns dias atrás eu ouvi de uma mãe maravilhosa, ela dizia assim: bom, nasce uma mãe, nasce a culpa. Porque é o papel de ser a mãe perfeita, a executiva perfeita, a mulher maravilhosa, e que não é real, eu acho. Não é possível Não, e é vocês. engraçado, os homens não têm sentimento, né? Eu acho que está no nosso DNA, que já vem no nosso DNA. Essa cobrança, né? Eu acho até que é cultural, né? É É. cultural, é uma construção cultural de que a mulher ela precisa, já que ela quer estar nesse lugar que originariamente não seria a posição dela, então que ela tem que mostrar que ela é melhor e que ela consegue. E isso é justamente essa desconstrução. Eu concordo com a Amanda. Eu acho que pensar o Dia da Mulher, né? Pensar o 8 de março, no sentido de se cobrar menos, né? E dizer, olha, não deu e tá tudo bem. Amanhã dá. Amanhã é outro dia, amanhã começa tudo de novo. Então é isso. Acho que para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, deixar de se cobrar muito, né? E pensar, olha, tudo bem, não deu hoje, amanhã vai dar. Amanhã é outro dia, o sol vai nascer de novo e as coisas vão continuar do mesmo jeito e a gente vai conseguir, né? Eu acho que é bem em cima disso mesmo. Essa lei de um terço que a gente está falando, né, Faça Patrícia? a sua parte. Né? Se você não puder se acolher e entender que tá tudo, calma, tá tudo bem. E acho que aquele cuidado, né? Uma vez conversando com a minha irmã, ela falou assim para mim, sabe, Amanda, se você tá dizendo isso, acho que se fosse você falando para alguém, você diria, olha, calma, tá tudo bem. Vai dar certo. Então, por que a gente, com essa voz interior, fala se isso, cobra né? tanto da Tanto que é. perfeição, né? É. Acho que a dica talvez seja assim, olha, fale com você mesma como você falaria com alguém que você ama. Então, olha, calma, tá tudo bem. Hoje não deu para ser a mãe 100%. Hoje não deu para ser Sim. executiva e retocável, a empresária, a mulher, mas tá tudo Inclusive, bem. a gente, esse ano passado, tivemos o Enem e o tema foi falando sobre o papel de cuidado da mulher e essa obrigação desse papel de cuidado. E tá bom, as mulheres são historicamente colocadas nesse lugar de cuidado. E às vezes a questão não é abandonar esse lugar, mas é assumir que a gente tem que trazer esse cuidado que a gente tem com o nosso trabalho, com a nossa família para nós. Porque se a gente traz, tá bom, é um dom feminino, vamos cuidar da gente, vamos se perdoar se a gente não conseguir resolucionar todas as coisas desse dia e vamos abraçar e ser um colo para nós mesmas. Esse exercício, esse autoabraço. Que a gente fica. Genial. E com certeza, como a Patrícia falou, um dia da mulher do perdão, do auto-perdão, desse. Vamos se acolher. E lá no nosso quarto, a gente fala: eu gosto de você, eu te entendo, vai dar certo. E por que não também, né, nesse convívio que a gente tem com outras mulheres, porque também não fazer isso umas pelas outras, né? Porque às vezes a sociedade estimula tanto a competição, a perfeição. Então, primeiro a gente se permite e depois a gente ajuda também as mulheres que estão no nosso entorno a se permitirem, gente, eu queria fazer né? um gesto simbólico de dar as mãos. Isso, vamos lá. É isso, né? Vamos É o chamada sororidade, né? Que é justamente isso. E eu acho, nossa, maravilhoso, né? Que bate-papo maravilhoso, né? Eu acho que não seria tão bom se não tivesse pessoas tão acolhedoras, tão lindas. Eu queria já ir para o fechamento disso aí e pedindo para que cada um de vocês colocasse uma mensagem e falasse um pouquinho sobre o que o Dia da Mulher representa e o que a gente pode, como que a gente pode fazer para promover essa equidade, para promover essas mudanças positivas. Fala um pouquinho para essa mulher aí que está nos ouvindo, o que ela pode fazer para melhorar a cada dia. Olha, Patrícia, esse dia é um dia muito simbólico, né? Mulheres
operárias foram trancadas dentro de uma fábrica e ali se ateou fogo e elas morreram, e daí é que vem esse dia, que é o Dia Internacional da Mulher, pelos direitos da mulher, né? Então, eu acho que nesse dia, que é um dia tão simbólico, todos os dias são dias da mulher, mas esse dia que é um dia tão simbólico de expandir nossa consciência, eu diria que cada uma das pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast podem fazer primeiro por elas. É o autocuidado, é o autodesenvolvimento, é a autoconfiança. Primeiro, auto dentro da lei do 1/3. O que você pode fazer para você? O que está no seu domínio para as coisas que você quer? Mas depois, o que você pode fazer pelas mulheres que são as mulheres que interagem no dia a dia com você? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, são suas clientes. Então, o que você pode fazer pelas mulheres que estão no seu entorno? Também mostrando para elas essa possibilidade de autoconfiança, de autodesenvolvimento, de autoacolhimento. Tenho certeza que isso pode fazer a diferença. É aquele mantra que a gente falava aqui desde o início: uma mulher sempre puxa a outra. Uma mulher deve colaborar com a outra e não competir com a outra. Aliás, a competição, a comparação, não costuma colocar luz no progresso, no que floresce, no que frutifica. Então, que a gente possa fazer isso para a gente mostrar que a gente pode, mas elas, as mulheres que estão conosco, também podem. E nesse mesmo sentido, gostaria de perguntar para a Merope como funcionou esse sistema de você começou a vender, você estabeleceu sua marca e agora está abrindo oportunidade para que outras mulheres sejam revendedoras, tanto no Brasil, eu até ouvi falar que até fora do Brasil mulheres estão revendendo. Como isso está sendo feito na prática? O que te fez entender que podia sair só de você, da sua imagem que está tão bem construída enquanto profissional e também enquanto pessoa com posicionamento nas redes, mas também onde você viu? O que te fez pensar? Eu acho que eu posso fazer mais e posso chamar elas comigo. Então, eu me pus, né, no lugar de todas as mulheres que ficam em casa, né, cuidando dos filhos, não tem tempo para trabalhar, né, não pode trabalhar. Eu falei, gente, tem muita gente que pode vender esse chapéu. A gente pode fazer um marketplace. Que jeito marketplace? Eu tenho várias revendedoras que elas vendem o chapéu para os clientes e aí elas contactam comigo e eu mando direto para as clientes, né? Então, assim, elas não precisavam ter o chapéu de estoque, elas precisavam só querer, né? Postar, divulgar. E aí, conforme foi o tempo, elas foram comprando para elas fazer o mesmo trabalho, se espelhando em mim, tirando foto elas mesmas. Então, a autoestima delas, que elas vendo o dinheiro entrando, vendendo, sendo uma renda ali para elas fazer uma unha, comprar alguma coisa para os filhos, para casa, e a autoestima delas aumentou com os chapéus. E eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, esse chapéu não pode ficar só comigo, porque aumentou minha autoestima, melhorou a minha vida, né, e me impulsionou, mudou a minha vida esse chapéu. Eu falei, então não pode ficar só comigo. Eu falo assim, sempre que eu faço bem para alguma pessoa, eu falo assim, a pessoa fala, nossa, o que eu posso fazer para retribuir? Eu falo assim, não faça por mim, faça por outra pessoa. Para a corrente continuar. Essa corrente continuar, né? Então eu falo assim, ela falou que o mantra dela, o meu mantra de vida é tudo colabora para aqueles que fazem o bem. Então é a minha frase de vida. Então se você faz o bem, tudo flui, né? As portas se abrem, e quando não abre é porque não é para abrir. Então eu fiquei muito feliz, né, que várias pessoas tiveram, quando eu fiz esse vídeo mais profissional, chamando todo mundo para revender, né, em específico as mulheres. Aí eu fiquei muito feliz o tanto de gente, né? Então hoje a gente tem revendedora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Barretos, Portugal, Espanha. Então, assim, Mato Grosso, a gente tem revendedora em Fortaleza, Rondônia. Então, assim, eu fico assim, lisonjeada. Eu falo assim, gente, como que eu consegui chegar até aqui? Que nem eu mesma acreditava em mim. Que ela falou do ato de coragem, né? Então, assim, se você conversasse comigo há 6 meses atrás, meu autoestima era baixíssimo, né? Eu era uma pessoa assim, eu me achava feia e para mim sempre a outra era melhor. O que fez melhorar isso? Eu vendo tanta procura de gente atrás de mim. Então, acaba que, entre aspas, a gente precisa dessa validação.
né? A gente fala assim, ai, não tenta precisar disso, mas acaba que a gente precisa no nosso interior. E com tantas pessoas me procurando, né, o sucesso do chapéu e aumento a autoestima das mulheres, eu falei, gente, eu preciso passar esse bem pra frente, essa corrida do bem pra frente. E foi assim que surgiu, né? E falando no assunto do chapéu, como surgiu o chapéu de brilho, como eu comecei a vender nos shows, muita gente começou a vender também. Então eu vendia de um preço na porta do show e as pessoas vendem meus concorrentes metade do preço. Então eu comecei a me queimar. Falei, gente, eu tenho que mudar isso. Tem que mudar esse cenário. O que eu vou fazer? Eu fui em Campinas, comprei as pedras e comecei a jogar no chapéu e deu certo. Só que Deus é tão bom que essa pedra eu achei num lugar, na loja de armarinho, no fundo do baú. Ninguém nunca vendeu essa pedra e ninguém nunca sabia onde ia vender. E que eu tenho mania de chegar nas lojas e ficar procurando, e eu achei essa manta que ninguém tinha. E agora hoje eu vou lá em Campinas, as meninas falam, Merope, as pessoas chegam aqui com a sua foto falando que quer essa manta. Eu falo, ai, que bom, né? As pessoas, eu falo pra mim, eu falo que a cópia é o melhor aplauso, né? E assim, agora hoje a gente tá em busca de várias, porque já tem gente já copiando a manta também, né? Então, cada vez eu tô renovando. Agora hoje a gente tá lançando o chapéu borro chique, né? Que tá na moda. Borro chique é uma tendência que tá aí, né? Mas na pegada mais country. E aí a gente lançou o chapéu de crochê. E assim, tá todo mundo assim, aí, tá vendo? Todo mundo tá amando. E assim, cada vez a gente vai renovando. Eu só peço a Deus criatividade. E inovar sempre, né? Eu acho que essa é a grande característica da Merope. Ela é incansável. Né? Eu acompanho a trajetória dela e ela sempre está inovando. E chega o carnaval, e ela faz boné personalizado, né? Com pedrarias, enfim. E isso é importante, né? Sempre buscar novidades, ser incansável. Eu acho que isso faz a grande diferença da mulher empreendedora, da pessoa que pensa e que sente. E eu realmente espero, né, que tudo que foi falado aqui faça sentido para as pessoas, para as mulheres, né? Porque afinal de contas, eu costumo dizer que se faz sentir, faz sentido. Então, tomara que tenha tocado no coração de vocês e que esse assunto agora, aproveitar o Dia das Mulheres e pensar bem, né, em que é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, pegar aquele projeto, né, aquele que está engavetado, né, aquele que a síndrome da impostora te pegou e falar, olha, é esse que eu vou tirar da gaveta, é esse que eu vou começar a fazer a partir de hoje, né? E com muita luta, né? Com muita luta sempre, porque a vida é luta. Exato. Né? E eu quero agradecer a presença de vocês duas aqui para esse nosso ato de coragem de começar e pedir para todo mundo, se você é mulher, se você gostou desse conteúdo, compartilha com suas amigas, para que a gente consiga fazer isso realmente, dar as mãos, que é o nosso objetivo. Eu tenho um grupo de amigas e a gente criou um conceito e que pôs esse nome no grupo do WhatsApp. Mas é um conceito de vida, lugar seguro. E quer dizer que você vem como está. A gente vai te abraçar, te receber e te acolher. A gente não precisa pensar a mesma coisa. A gente não precisa ter os mesmos objetivos. Mas em algum lugar, eu acho que essa coisa de crescer nesse ambiente tão feminino me fez entender que a vida da gente vai se costurar em algum ponto, se parece. Eu acho que é impossível mulheres se reunirem e não ter convergência dentro dessa união. Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui. Agradeço principalmente também a Patrícia por essa oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com uma jovem tão linda, tão maravilhosa, não é? Tão inspiradora. Eu estou encantada que com é ela. Artista também, viu, gente? É artista, Eu muito jornalista, ela é muito luz. artista, muito luz. extraordinárias. E eu queria, assim, olha, para fechar, eu trouxe, e eu gosto muito de Cora Coralina. Eu acho que a poetisa diz tudo, uma mulher forte, né? E aí eu trouxe um poema lindo que eu queria fechar lendo para vocês. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre,
o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Cora Coralina. Maravilhosa, né, gente? Eu gosto muito dela, uma mulher fortíssima, né? E um grande exemplo regional, né? Uma poetisa linda que eu adoro, sempre que eu posso, falo dela. E mais uma vez agradecer, gente. Eu sou só gratidão e que pedir para que todos, todas e todos compartilhem, falem bastante desse projeto, que é um projeto, como eu falei, é um projeto de vida, é um projeto de estudo, né? O meu objetivo de vida sempre foi estudar a mulher, porque ela somos nós que fazemos tudo girar. Muito obrigada.